Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu venho pedir seu apoio através do seu like e do seu comentário. E se for novo por aqui, se inscreve no canal pra dar essa moralzinha pra gente aí. E se você gosta muito do nosso canal e quiser apoiar, além disso, você pode deixar um pixinho pra gente que fica no comentário fixado, ou se tornar um membro do nosso canal, que é o primeiro link na descrição por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado. Eu agradeço do fundo do coração, agora bora pro vídeo. Esse capítulo já começa no reino Tongshuan e nosso prota preocupado diz que a situação ali era pior do que na estrela da Montanha Verde. O que são essas manchas de tinta preta desagradáveis? Liu Yan avisa nosso prota que deve ser algum tipo de arranjo. E nosso prota diz que o arranjo espiritual ainda não foi completamente formado, mas está demonstrando um poder extraordinário. Quando se completar, então todo o reino Tongshuan vai perecer. Liu Yan diz que é um grande arranjo espiritual e não será completado em pouco tempo. Felizmente eles chegaram a tempo. E nosso prota irritadíssimo dizia: aqueles filhos da fruta, é melhor já irem rezando para que minha pequena irmã mais velha esteja bem. Os dois avançam pelo espaço e nosso prota nota uma aura púrpura negativa e se assusta. Se cultivadores comuns forem expostos a essa aura, não vai demorar muito tempo para que suas mentes sejam afetadas e se tornem zumbis. O que diabos aqueles malditos fizeram com o reino Tongshuan? Liu Yan pede a nosso prota que a deixe descer primeiro e olhar como estava a estrela, e nosso prota diz que não era necessário, e se preparando pergunta: Liu Yan, você já viu um ataque de palma vindo dos céus? No meio da mancha de tinta preta em um pavilhão, vemos o vice-mestre da seita do submundo Shan Xuan Ming. Ele meditava calmamente pensando que logo o arranjo espiritual Ligação das 8 Desolações estará completo. Nesse momento todo o reino Tongshuan vai cair nas mãos da sua seita do submundo. Mas nesse momento ele tem um revés absurdo e cospe muito sangue ferido, questionando: que pressão poderosa, o que está acontecendo? Desesperado olhando pela janela, ele vê algo no céu e grita: isso é... mas que merda! E vemos o ataque de palma do nosso prota destruindo completamente os figurantes antes mesmo de aterrissar no chão. O líder Xian desesperado questionava: que tipo de habilidade divina é essa? O mestre estelar finalmente saiu? E pensando que era Nia Xinsheng, pensa que não pode deixá-la agir assim. Não importa como, ela precisa proteger o arranjo espiritual da ligação das outras desolações. Nosso prota se surpreende com o contra-ataque de uma palma capirotesca púrpura e o velhote gritava: núcleo de poder do arranjo, consolidar, quebra a palma! Por incrível que pareça, seu ataque consegue defender da palma do nosso prota e ele dizia: parou! Nosso prota irritado bufa e expande ainda mais seu ataque e desesperado o velhote Xin gritava: o inimigo ainda tem poder para liberar, como isso é possível? E vemos o ataque do nosso prota terraformando o local. Ele se diverte ao descer no continente Tongshuan dizendo: insetos são realmente difíceis de matar, ao notar que tem alguns figurantes que conseguiram resistir. Liu Yan ao seu lado dizia: mestre, é melhor queimar eles com fogo, assim eles não vão se multiplicar. E o velho líder da seita Xian abismado gritava: poderia ser que você é o mestre desse campo estelar? Apavorado, rastejando no chão, ele gritava: Quem é você, Vossa Excelência? E pensa, precisa informar a seita sobre isso antes de morrer. E questiona por que nosso prota estava se opondo à sua seita do submundo. O encarando indiferente, nosso prota diz que um homem morto não precisa saber de tanto. Lixo velho, gostaria de te perguntar sobre a localização de alguém. Onde está o mestre estelar dessa estrela? E o velho se surpreende com a pergunta. Ele aproveita esse momento fazendo um ataque surpresa enquanto gritava: não vai conseguir nenhuma informação de mim! E nosso prota se defende facilmente devolvendo o ataque dizendo: pega de volta! E o velho gritava desesperado ao engolir. Nosso prota irritado questionava: como você ousa cuspir em mim? Ficou cansado de viver, seu cachorro velho? O velhote resoluto gritava: me mata logo, porque está perdendo tempo. Se não me matar, vai pagar por isso 100 vezes pior quando me recuperar. E nosso prota se vira deixando ele ali dizendo: ainda não, vou deixar você viver um pouco mais. Quero ver como vai me fazer pagar. E o velho sorria pensando: o método de provocação é realmente útil, mesmo sendo um pouco clichê, sempre funciona, especialmente para lidar com jovens e poderosos mestres como ele. Porém, vimos que era apenas um fingimento do nosso prota, e ao notar que o figurante estava contente, ele avança trucidando com ele. Nosso prota envia ele dessa para melhor com um traumatismo craniano de leve e questiona: você não pode ser tão ingênuo, certo? Realmente pensou que ia deixar você vivo? E maldosamente ele encara os sobreviventes dizendo: certo, agora quem vai responder a minha pergunta?
e vemos um figurante desesperado se tremendo todo questionando: "Você vai me deixar viver se eu te responder?" E nosso prota sem paciência já dilacera as duas mãos dele fazendo o pobre sofrer. E a resposta para sua pergunta era não, ele só vai perguntar mesmo, vai depender de você responder ou não. A companheira ao seu lado desesperada cria uma técnica com vários clones cercando nosso prota gritando: "Ele não vai nos deixar viver mesmo se respondermos a sua pergunta, vamos lutar contra ele!" Liu Yan vendo isso se irrita dizendo: "Estão cortejando a morte", e vemos ela invocando uma fênix e chamuscando a mulher que gritava desesperada dizendo: "Eu não quero morrer, eu quero ir pra casa, por que não me mata logo, isso dói!" Sofrendo sendo assada viva, a mulher gritava: "Eu digo, eu vou dizer, ela está na terra sagrada dos 9 céus!" E nosso prota irritado diz que ela deveria ter falado desde o começo. E derretendo desesperada, a mulher gritava: "Por favor, não me mate!" E no fim só sobra os ossos dela no fogaréu. E nosso prota se vira dizendo: "Tanto sangue foi derramado, vocês deveriam ter pensado nisso quando invadiram o campo estelar Heng Luo." E se aproximando, ele chama Lu Yan para partir e vemos os dois deixando o local. Dito isso, no reino Tongshuan, em outra mancha de tinta preta, vemos outro velhote que meditava percebendo que algo aconteceu com a arranjo espiritual Ligação das 8 Desolações. Ele não estava conseguindo entrar em contato com o vice-mestre Ishin. O que será que aconteceu? Ele ativa um pequeno arranjo de comunicação dizendo: "Vem aqui, a situação mudou." E vemos várias sombras se projetando no local. Uma delas questiona a terceira ancião: "Você sabe se algo aconteceu com o vice-mestre Ishin?" E a outra silhueta dizia: "O vice-mestre Shin é um rei da origem de terceira ordem. Nenhum de nós se iguala a ele e agora ele está no controle do núcleo do arranjo espiritual Ligação das 8 Desolações. Quem teria alguma chance contra ele?" O velho que convocou a reunião dizia: "Terceiro irmão, você está perto do núcleo do arranjo, nos conte o que você viu." E uma das sombras diz que um raio de luz caiu do céu, seguindo por um enorme terremoto que tremeu a terra. Depois disso, ele não teve mais contato com o núcleo do arranjo. Ouvindo isso, o velho suspira, mesmo não acreditando, julgando pela situação atual. Ele acha que o vice-mestre Shin já está morto. E um de seus companheiros questiona a terceira ancião: "O que devemos fazer agora?" E o velho diz que eles vão ter que cortar o rabo do largato. Uma das silhuetas questiona a terceira ancião: "Não acho que seja apropriado." E a outra diz que estavam operando nesse lugar por vários anos e só precisam esperar mais 6 meses para alcançar o sucesso. Se eles agirem precipitadamente, então todos os seus esforços até agora serão em vão. E o velho terceiro ancião diz que eles têm razão. Ainda não será tarde demais para decidirem depois que confirmar a situação do vice-mestre Shin. E um deles questiona: "Terceiro ancião, o que você está dizendo é..." E o velho diz que já estava na hora de jogarem a isca para fazer a cobra sair do buraco. Eles ainda têm tempo para usar a peça secreta do xadrez. Enquanto eles conseguirem subjugar o mestre estelar, não vai importar se terem arranjo espiritual de Ligação das 8 Desolações ou não. E vemos em algum lugar Nia Xinsheng chorando, chamando por nosso prota, pois sente muita sua falta. Enquanto isso, no pavilhão central da Terra Santa dos 9 Céus, vemos uma reunião e eles questionam como a jovem senhorita Xie está hoje. Aquele irmão jurado do nosso prota da seita da espada diz que não vê ela faz uns 2 meses. A última vez que a viu, é melhor nem falar sobre isso. E eu acho que o de roxo era o comandante dos capirotos que questionava: "A senhorita Shuei Wei está cuidando dela?" O irmão jurado do nosso prota diz que elas são irmãs com o mesmo marido. É normal elas se cuidarem, enquanto encarava as duas gêmeas. O de roxo diz que o irmão Yang é realmente um homem de sorte. Ainda assim, ele não está um pouco atrasado? Ele foi embora e deixou suas esposas para sofrerem no lugar dele. E seu companheiro diz que nosso prota deve ter seus próprios assuntos. Eles não têm por que discutir isso. Suspirando, de roxo diz que a jovem senhorita Xie é extraordinária, inteligente e gentil. Se ele apenas pudesse obter o amor dela. E o Karen ao seu lado abismado gritava: "Irmãozinho, olha como você fala!" E sorrindo ele diz: "Bem, eu só estou falando. O irmão Gu não precisa levar tão a sério." O irmão jurado do nosso prota Gu diz que desde que estão presos nessa situação, ele queria não ficar ouvindo qualquer coisa, mas se a senhorita Shuei Wei ouvir... E o líder capiroto Zi gritava: "Não, não, não, apenas faça de conta que eu não te disse nada." Enquanto isso, no quarto de Xiansheng, Shuei Wei chorava dizendo que se não tivesse demorado chegar, o reino Tongshuan não teria sido invadido e ela não teria sofrido. É tudo culpa dela. Xiansheng chorando diz que não era sua culpa. Todo o campo estelar está sofrendo, como se apenas o nosso reino Tongshuan fosse estar seguro. Shuei Wei diz que se nosso prata estivesse ali, vendo seu estado atual, ele vai ficar de coração partido. Se pudesse, eu gostaria de tomar o seu lugar.
Xianin Sheng, fraca e abatida, pede que ela não diga coisas assim. Se ela sofrer, ele também vai se machucar. Nesse momento, sua situação piora e ela começa a gemer, assustando Shui Yue, que chama por ela. Ela se levanta como se tivesse possuída por algum espírito e Shui Yue, desesperada, gritava: "O que está acontecendo? O campo estelar da Grande Desolação finalmente resolveu agir!" Xianin Sheng se acalma emocionada, dizendo: "Ele está aqui!" E Shui Yue, ouvindo isso aliviada, gritava: "Ótimo, vou trazê-lo aqui agora mesmo!" Ela começa a se retirar, mas Xianin Sheng a para, dizendo: "Espera, irmã Yue, tem algo que eu quero te pedir." Nosso prota sobrevoava sobre o reino Tongshuan procurando elas e pensa que mesmo podendo expulsar todos os cultivadores do campo estelar da Grande Desolação, ainda levaria no mínimo 100 anos para o reino Tongshuan recuperar toda a sua vitalidade. Liu Yan, intrigada, questiona: "Mestre, logo você verá as duas senhoritas, por que não está feliz?" E ele diz que a situação no reino Tongshuan era muito séria, só vai ficar mais tranquilo quando vê com seus próprios olhos. Nesse momento vemos um raio multicolorido passando por sua frente e, surpreso, ele dizia: "Isso é..." E o raio se transforma em uma borboleta e, feliz, ele dizia: "Pequena irmã mais velha, você veio me buscar." De volta ao pavilhão central da Terra Sagrada, vemos o tesoureiro Meng preocupado, gritando: "Tem alguém se aproximando!" E vemos nosso prota Liu Yan entrando. Shui Yue aparece na frente do nosso prota pedindo que eles não fiquem tão nervosos. Ele não era o inimigo, era o seu marido. O tal do figurante Zi questiona: "Irmão Gu, este homem é..." E o amigo do nosso prota dizia: "Sim, ele é o mestre estelar da estrela sombria Yang Kai." Shui Yue se vira encarando nosso prota enquanto chorava, e ele se aproxima pedindo que ela não chore. Ele estava de volta. "Onde está Nia Xinsheng? Por que ela não veio me ver?" E a resposta veio como um tabefe em cheio na cara. Desesperada, ela questionava: "Por que você demorou tanto para voltar, a Nia Xinsheng?" E nosso prota, preocupado, questiona: "O que aconteceu com a pequena irmã mais velha?" Ela e o tesoureiro Meng suspira cabisbaixos, deixando nosso prota mais preocupado ainda, que desesperado se aproxima gritando: "Me leve até ela!" E Shui Yue nega, surpreendendo nosso prota. Tristemente, ela informa que Xianin Sheng disse que nunca mais quer vê-lo. Desesperado, nosso prata questiona: "Ela não quer me ver? O que aconteceu com a pequena irmã mais velha?" Shui Yue, cabisbaixa, diz que ela só estava muito cansada. Ele deve saber quanta energia consome para manter uma estrela de cultivo. E nosso prota, surpreso, questiona: "Ela realmente não quer me ver?" E Shui Yue diz que era isso mesmo. Nia Xinsheng é sempre muito gentil, mas depois que ela fez a própria decisão, ninguém pode pará-la. Já que ela disse, isso significa que ela não quer mais vê-lo. Nosso prota se vira cabisbaixo, sombrio, e Shui Yue, surpresa, diz que ele deve estar cansado e pede para ajudá-lo a descansar, mas vendo ele se retirando, gritava: "Yang Kai, não seja ridículo, Nia Xinsheng realmente precisa descansar." Nosso prota surpreende questionando: "Você acha que eu sou idiota? Eu observei a situação do reino Tongshuan no caminho até aqui. Como a mestra estelar dessa estrela, como ela poderia estar só cansada?" Shui Yue solta sua mão dizendo: "Afs, eu falei para ela que não ia funcionar. Venha comigo, mas se ela vai te ver, será decisão dela. Não posso fazer nada para te ajudar com isso." E pensa que era sua culpa Nia Xinsheng estar assim. Como ela pode encará-lo? E nosso prata, percebendo sua preocupação, se aproxima abraçando, dizendo: "Eu encontrarei uma solução, não se preocupe." Os dois deixam o pavilhão central e Gu diz que já que o irmão Yang está de volta, a jovem senhorita Xia vai ficar bem. O tesoureiro Meng diz que ela estava seriamente doente. Mesmo que as habilidades do jovem Yang sejam extraordinárias, ainda será muito difícil para ele resolver a situação. E notando Liu Yan atrás de uma borboleta, dizia: "Uma jovenzinha?" Nosso prota Shui Yue chega do lado de fora do quarto de Nia Xinsheng e ela diz que Nia Xinsheng não quer vê-lo porque não quer que ele veja sua aparência abatida. Como mulher, ela entende os sentimentos dela. Nosso prota, preocupado, questiona: "Você ficou cuidando dela durante todos esses dias?" E Shui Yue diz que é algo que ela devia fazer. E Yang Kai a abraça apaixonadamente, agradecendo muito por tudo que fez. E não se segurando mais, ela começa a chorar, retribuindo o abraço apertado. Ela se recompõe dizendo que Nia Xinsheng estava passando por um momento muito difícil. Ele deve conversar com ela, mas não forçar sua entrada. E nosso prota concorda. Ele se aproxima do quarto e, batendo na porta, dizia: "Pequena irmã mais velha, eu estou de volta." Usando sua consciência divina, ele percebe que a aura de Nia Xinsheng estava extremamente fraca, como se fosse um fino graveto que pode quebrar a qualquer momento. O que ela teve que passar para chegar a esse estágio deve estar relacionado àqueles malditos do campo estelar da Grande Desolação. Malditos filhos da fruta, eu vou matar todos eles! Ele se recompõe, recuperando a calma, dizendo: "Nia Xinsheng, estou de volta. Posso vê-la? Senti tanto sua falta durante esses anos."
Em nenhum momento eu esqueci de você. Hoje eu finalmente estou de volta. Como pode ter o coração para me deixar do lado de fora? Ele nota as flutuações da áurea dela. E sem resposta, Shueiyue suspira. Nosso prota não força sua entrada dizendo ótimo. Descanse bem, Nia Xinsheng. Eu vou cuidar de alguns insetos. Depois de trazer justiça para você, voltarei para vê-la. Ele então pisca para Shueiyue surpreendendo-a. E ela compreende e então fala: Nia Xinsheng, descanse bem. Nós estamos saindo. E nesse momento eles escutam Nia Xinsheng gritando: espera! Mas logo depois vem um grito desesperado. Nosso prota preocupado arromba a porta gritando: irmã mais velha! E vemos ela caindo no chão e Shueiyue chama por ela. Preocupado, nosso prota pega ela no colo questionando: por que está tão leve? E emocionada ela dizia: irmão mais novo, não é que eu não quero te ver, eu também senti muito sua falta. E nosso prota preocupado dizia: eu sei, eu sei. Nesse momento sua situação piora e ela tosse muito sangue. E nosso prota preocupado gritava: pequena irmã mais velha! Verificando seu corpo, ele nota 7 manchas de tinta preta, é a mesma condição do reino Tongshuan, e se questiona se isso estava acontecendo porque destruiu o núcleo do arranjo. Essas manchas de tinta preta estão se expandindo aos poucos. Quando cobrirem completamente o corpo dela, será impossível salvar a pequena irmã mais velha. Shueiyue preocupada gritava: as manchas de tinta preta estão devorando a vitalidade dela. Nosso prota sombrio a segura firmemente e irritado dizia: campo estelar da grande desolação e seita do submundo, vocês estão cortejando a sua morte. Shueiyue preocupada gritava chamando Nia Xinsheng perguntando como a condição dela foi piorar tão de repente. Nosso prota preocupado senta com ela em seu colo pedindo que ela aguente firme e começa um tratamento. E irritado dizia: farei aqueles malditos pagarem pelo que fizeram. Mas nesse momento ele se concentra em estabilizar sua condição e alguns momentos depois de tratamento ele suspira exausto. Ele diz que Xinsheng estava muito fraca agora e ele só pode estabilizar sua condição. E Shueiyue preocupada diz que mesmo que Xinsheng não estivesse bem pelos últimos anos, a condição dela nunca piorou tanto. Aqueles malditos do campo estelar da grande desolação devem ter feito algo. E nosso prota arrependido percebe que pelo que parece todas elas sofreram muito enquanto ele esteve fora e se desculpa por ter demorado tanto para voltar. Eu não vou falar nada que isso foi mó furo de roteiro / burrice do autor, mano. Porque antes do nosso prata deixar o campo estelar Hangluo, toda vez que ele se separava das suas esposas, quando ele reencontrava elas estavam numa situação de vida ou morte. Foi 1, 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. E mesmo assim, ele se separou de novo, pensando que elas ficariam melhor longe dele do que perto dele, mano. Longe dele, se acontecesse alguma coisa igual aconteceu agora e já aconteceu antes, ele não poderia ajudar elas, mano. Não tem lógica ele pensar nisso, só se ele fosse muito burro, e a gente sabe que ele não é burro. Dito isso, Yang Kai percebe que, pelo que parece, ele vai ter que erradicar completamente o arranjo espiritual. E Shueiyue é preocupada, diz que, porém, o arranjo espiritual estava espalhando por todo o reino Tongshuan. Nia Xinsheng vai aguentar até lá? Nosso prota invoca algo pedindo que ela não se preocupe e deixe tudo com ele. E vemos que era uma folha da árvore imortal com uma gota. E Shueiyue, surpresa, dizia: isso é o líquido origem imortal. Nosso prota colocando na boca de Shueiyue dizia: pequena irmã mais velha, não importa o que aconteça, vamos encarar tudo juntos. E vemos a condição dela se estabilizando e melhorando. Ela desperta e Shueiyue, vendo isso, chora de felicidade dizendo: ótimo, está funcionando. E Nia Xinsheng fracamente dizia: irmã mais velha Yue, eu me sinto um pouco tonta, eu acabei desmaiando de novo. E é mesmo, agora há pouco eu senti como se o irmão mais novo estivesse aqui comigo. Onde ele está? E nosso prata surpreende a abraçando dizendo que ouviu de Shueiyue que ela disse que não queria mais o ver, o seu coração ficou partido. Nia Xinsheng sem graça dizia: eu não queria que me visse assim, eu devo estar muito feia agora. Nosso prota todo estranho com um bigode fininho dizia que não importa sua aparência, ela ainda é a pequena irmã mais velha que ele ama. Mesmo se você estiver feia, eu também serei feio e vamos envelhecer juntos. E chorando de felicidade ela chama nosso prota. Sorrindo alegre, nosso prota pede que ela o chame de marido. Já era horrível escutar Suyami chamar de irmão mais novo. Ele não quer que todo mundo o chame assim, está bem? Eu sou o líder da família, como manterei meu orgulho no futuro? Toda fofinha, Xinsheng dizia: marido. E nosso prata se vira para Shueiyue dizendo: e você? Que envergonhada grita: agora não é o momento para isso, primeiro salve a Nia Xinsheng. Se não eliminarmos logo o arranjo espiritual, Nia Xinsheng estará em perigo. Xinsheng diz que estava se sentindo muito melhor agora. Irmã mais velha Yue, eu também sei o quanto você sentiu falta dele. E Shueiyue envergonhada dizia: Nia Xinsheng, como você pode fazer isso comigo?
e sem saída gritava: marido, está feliz agora? E nosso prata brincando diz que se ela pudesse ser um pouco mais gentil igual a pequena irmã mais velha, e ela se vira irritada gritando: vai sonhando! Nosso prata diz que estava brincando: pequena irmã mais velha, você realmente está se sentindo melhor? E ela diz que sim. Os dois se abraçam e ela só queria que esse momento durasse para sempre. Ela quer ficar deitada em seus braços e envelhecer juntos. Nessa hora, desesperado, o tesoureiro Meng abre a porta gritando: menino Yang, aqueles ratos do campo estelar da grande desolação. E sem graça ele vê Shanin Sheng no colo do nosso prota e tosse dizendo: bem, parece que eu cheguei em um momento errado. Nosso prota irritado dizia: não, você veio no melhor momento. Ele deita ela pedindo que ela descanse. Ele vai matar algumas pessoas e vingá-la. Ele se surpreende quando ela puxa seu braço dizendo que seria muito perigoso e pede que ele tenha cuidado. Emocionado, ele se aproxima pedindo que ela não se preocupe, logo estará de volta. Vamos fazer assim, porque você não conta até 100, estarei de volta na sua frente quando chegar a 100. E fechando os olhos, ela diz: ótimo, é uma promessa. Do lado de fora do quarto, nosso prata diz que Nia Xinsheng precisa descansar e ele vai sair agora. Ele se aproxima de Luian pedindo que ela fique ali e cuide bem dela. E todo obediente, a tampinha dizia sim. O tesoureiro Meng intrigado pensava: quando essa jovenzinha chegou aqui e por que ele está pedindo para ela proteger o lugar? Depois disso, do lado de fora da Terra Sagrada dos Nove Céus, vemos várias espaçonaves chegando. O tesoureiro Meng diz que pelo que parece aqueles ratos estão fugindo do reino Tongshuan. Menino Yang, o que devemos fazer? Nosso prata se divertindo questiona: tentando fugir? Para onde eles acham que vão? Me ajude a pegá-los, não precisa lutar, apenas não deixe sair facilmente. E nesse momento alguém gritava: espera! Nosso prata se vira e questiona: o que você quer? E o tal do Zi lá de cabelo roxo, que eu estava enganado, não era o rei dos capirotos, dizia: saudações, irmão Yang, eu sou... E nosso prota diz que se tem algo para dizer, fale logo, irritando. Ele se aproxima dizendo que os cultivadores do campo estelar da Grande Desolação estão em maior número. Até onde sabe, tem vários reis da origem de terceira ordem entre eles, além de várias naves estelares para escoltá-los. Se agirmos precipitadamente com um número menor, não seria diferente de andar até o covil do leão. Por que não pensa melhor, irmão Yang? Eu sei que você quer proteger o reino Tongshuan. Além disso, eles estão fugindo. Por que os provocar agora? O conceito de não perseguir um grande inimigo combina perfeitamente com a nossa situação. E nosso prota questiona: terminou? E sem dar ouvidos para ele, gritava: peguem eles! E irritado, o carinha dizia: seu! E surpreendendo ele, todo mundo grita: conte conosco! O reino Tongshuan não é lugar para eles ficarem passeando quando quiser. Vamos mostrar para eles as nossas habilidades. Vamos deixar os nossos punhos conversar. Vamos! Todos eles avançam para impedir os figurantes de fugir. E nosso prota, feliz vendo várias borboletas de Nia Xinsheng, dizia: pequena irmã mais velha, preciso da sua ajuda, me mande para o subarranjo. Ele desaparece deixando o figurante ir para trás, que gritava: loucos, eles estão todos loucos! O irmão jurado Gu do nosso prota parte gritando: você não pode realmente viver se perder um pouco às vezes. Irmãozinho, vamos ajudá-los. E o carinha sem graça dizia: espera! E desesperado pensava: se eu não for, eu não serei motivo de piada mais tarde? Irritado, ele diz: o que estão esperando? Vamos! E vemos que não sobrou ninguém além dele para trás. Alguns momentos depois, vemos nosso prota em cima do reino Tongshuan avistando um arranjo. Ele agradece muito a Nia Xinsheng: agora me deixe vingá-la. Ele cai como um meteoro em cima do arranjo, gritando: quebre! E após a destruição, dizia que independente do que os cultivadores do campo estelar da Grande Desolação fizeram, fazer o arranjo espiritual Liberação das 8 Desolações ganhar tal poder explosivo antes de partirem, ainda apenas um arranjo espiritual. A mancha de tinta preta não será mais um problema depois que eu destruir a estrutura do arranjo. A energia mundial dessa região será reparada em um dia e o Qi negro desaparecerá sozinho. Certo, Shanin Sheng, você deve descansar, deixe o resto comigo. E vemos a borboleta desaparecendo. Enquanto isso, sobre a Terra Sagrada dos Nove Céus, vemos a batalha estacada e o tesoureiro Meng, gravemente ferido, dizia: aguente um pouco mais, o menino Yang logo estará de volta. Vemos que a dupla das gemas conseguiu capturar um figurante que gritava: me soltem! E outros 3 fugiam desesperados, mas 3 pessoas aparecem pedindo sua fuga, gritando: para onde estão querendo ir? Era o irmão jurado Gu do nosso prota com suas 2 companheiras. Em outro lugar do campo de batalha, vemos um velho ferido olhando em volta, e Shu Weiwei avança questionando: querendo fugir agora? Vamos juntos, capturem ele! E o velho que fugia do nada para e começa a sorrir, assustando ela.
Ele a ataca rapidamente, a ferindo, preocupando todo mundo que gritava por ela. E exausta, ela dizia, eu estou bem. E o velho na frente do grupo a encarava sorrindo muito. Jovenzinha, você é tão ingênua. Vemos todas as naves inimigas ativando o canhão de cristal. E ele gritava, está na hora de resolvermos as nossas diferenças. E desesperado o tesoureiro Meng dizia, nada bom. Eles nos atraíram para fora, estão querendo matar todos nós. Então foi isso, família. Vou terminando o capítulo aqui pra vocês me xingarem muito nos comentários dizendo que eu só acabo o capítulo no melhor momento, porque eu tô com quase certeza que o tesoureiro Meng vai se sacrificar pra salvar Shui Yue. Nosso prota vai ficar boladaço, se pá, até se transforma em capiroto e acaba com todo mundo, filho. Vai vendo. Esse autor é cheio de colocar uns plot twist desse, tá ligado? Só pra livrar de alguns figurantes que ele não quer que aparecem mais, mano. Como ele já não gosta de desenvolver personagem secundário, quem não se lembra como ele jogou fora o velho capiroto ruivo sem mais nem menos do nada, só nunca mais apareceu, mano. E o tesoureiro Meng é da mesma época dele, fi, já tô até vendo, vai acontecer a mesma coisa, mano. Mas é isso, espero que esse capítulo do nosso mano Yang Kai tenha ficado do seu agrado. Fiquei com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse maravilhoso Mauá, porque seu mano Catilango vai ficando por aqui. Fui! E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta e acompanha nossos conteúdos e quiser dar aquela moralzinha federal pro canal, você pode se tornar um membro por apenas 5 reais, mano. Menos que uma Coca-Cola. Dá essa moralzinha aí e você vai ter acesso a vídeos adiantado, que é o primeiro link na descrição. Ou então você pode fazer um piquezinho pro mano Catilango de qualquer valor. O link é o primeiro no comentário fixado. Um beijo e até a próxima.